A termologia é a parte da física que estuda o calor, a temperatura e suas aplicações. Hoje nós vamos estudar termometria, que é a parte da termologia que estuda as escalas termométricas. Você sabe o que é isso? Sabe a diferença entre calor e temperatura? A diferença entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit? Não sabe? Então assista o vídeo até o final. Vamos lá! Beleza, galera? Aqui é o professor Léo Magalhães. Vamos lá para mais uma aulinha de física, abrindo hoje o bloco de termologia, beleza? Atendendo a pedidos, estou abrindo hoje o bloco de termologia, pessoal do segundo ano, e eletricidade, pessoal do terceiro ano. Então vamos que vamos, na tela. Muito bem, então termometria, como eu já falei, é a parte da termologia, ou da termofísica, né, que estuda as escalas termométricas. Mas para que a gente entenda o que são essas escalas termométricas, é importante a gente saber a diferença entre calor e temperatura. Vamos lá, coloquei aqui, né? Coloquei aqui algumas imagens, né, para ilustrar melhor. A gente está vendo aqui um termômetro de mercúrio, né, um termômetro infravermelho e aqui um memezinho, né, com sol aí com status, estou morrendo de calor. Então vamos começar aqui, olha, professor, o que é calor? Gente, calor, comigo, calor é energia. Mas qualquer energia? Não. Variação de energia. Mudança de energia. Calor é energia térmica em trânsito. Beleza? Então anota aí. Energia térmica em trânsito. Temperatura tem a ver com energia? Tem também. Mas a temperatura ela está mais voltada ao grau de agitação molecular. Como assim, professor? As moléculas elas têm um certo grau de agitação, grau de vibração. E essa vibração é referente à energia que aquela molécula possui. Quanto maior aquela energia, a gente chama de energia cinética média de vibração, quanto maior essa energia, maior a vibração, logo maior a temperatura. Então o calor ele vai servir, por exemplo, quando um corpo troca calor, esse corpo pode aumentar a temperatura quando ele recebe calor ou diminuir a temperatura quando ele perde calor. Perguntas que geralmente fazem para mim: professor, eu posso ter calor? Pode um corpo conter calor? Não. Por quê? Porque quando eu falo estou morrendo de calor, na língua portuguesa está certo e na física está errado. Gente, eu tenho uma teoria para isso, uma teoria muito louca, né? Inclusive, não existe publicação nenhuma em relação a esse conceito de calor, mas um dia você vai ver uma publicação do professor Léo Magalhães e você vai lembrar de mim. Vamos aqui na tela? A teoria é a seguinte, gente. Vamos colocar aqui uma situação. Eu vou escrever aqui uma palavra para você e a gente vai começar a conversar sobre ela. Manga. Manga. Quando eu falo de manga, o que você lembra? Olha, eu posso lembrar de duas coisas, né? Eu posso lembrar de duas coisas. Ou a fruta, ou a manga da camisa. Não é isso? Lá na língua portuguesa a gente chama isso de homônimo. Homônimo perfeito, né? Ou seja, quando uma palavra tem a mesma escrita, tem a mesma pronúncia, porém significados diferentes. Então, gente, calor é um tipo de manga. Na língua portuguesa, calor é um tipo de manga, porque calor é uma palavra que tem dois significados. Na verdade, então, manga são duas palavras, assim como calor. Calor, na verdade, então, são duas palavras. Eu posso falar de calor, sensação térmica, que é exatamente esse memezinho que eu coloquei aqui, ó, o sol dizendo, né? Tô morrendo de calor, né? Dependendo da sua cidade, da sua região, né? Uma hora dessa pode estar fazendo calor, não é isso? Então, calor é energia térmica em trânsito, calor na física, calor, grandeza, física. Calor, sensação térmica, eu posso dizer, eu estou com calor. Então, eu posso estar com calor, professor? Posso. Posso, desde que o calor que você esteja falando seja o calor, sensação térmica. Olha que legal, né? Não é um conceito bacana? Coloca nos comentários aí para ver se você gostou desse conceito. Cara, sabendo disso, você nunca mais vai errar o conceito de calor. Quer uma pegadinha? Tem questão que traz assim, dizendo, um bloco possui 100 graus Celsius de temperatura, logo ele contém calor. Tá errado, né, gente? Tá errado. Calor, você vai perceber, estudando a física, né, do bagulho aí, vai perceber que nem sempre tem a ver com alta temperatura, não. Calor está relacionado à troca. Calor está relacionado à mudança de energia térmica. Se eu tenho um corpo trocando o calor com o outro, então significa que um corpo vai aumentar a temperatura, outro corpo vai diminuir a temperatura, até as suas temperaturas entrarem em equilíbrio, né, se igualarem, é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Beleza? Então já sabemos aí a diferença entre calor e temperatura.
Tá, vou apagar aqui a palavra manga, né? Porque quem baixar o PDF e não assistir a aula vai pensar assim, o professor tá doido, né? Tá colocando, esse professor tá com fome, né? Tá colocando manga aí nos slides, mas não é bem isso, né, galera? Inclusive, falando disso, esse slide ele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Nessa página em branco, não se preocupe que eu vou colocar direitinho, vou escrever direitinho a diferença entre calor e temperatura, para a gente não demorar muito. Então vamos começar aí, né, no que realmente interessa nessa aula. Não que calor e temperatura não interessem, pelo contrário, é um conceito inicial que é super importante, que é super relevante, mas a aula é sobre escalas termométricas, não é isso? E nós temos basicamente 3 tipos de escalas termométricas, beleza, gente? Nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então vamos aqui na tela. As escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura dos corpos. Os tipos de escalas mais conhecidas, né, que fique claro, mais conhecidas, são a escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. Muito bem. Rapidão, só para conhecer as 3, tá? Para a gente não demorar. Ó, escala Celsius é a escala baseada no ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Ou seja, quando a água está em estado de gelo, a temperatura é 0 graus Celsius, e quando ela está em estado de vapor, temperatura 100 graus Celsius. Lembrando que isso aqui a nível do mar, beleza? Ou seja, a pressão atmosférica de 1 atm. Escala Celsius, gente, alguma curiosidade? Bom, é uma escala que é utilizada no nosso país, né? Sim, uma curiosidade legal, principalmente no pessoal da saúde, eles conhecem Celsius como centígrado. Já ouviu esse termo? Graus centígrados. Por quê? Porque de 0 a 100, ou seja, do ponto de fusão ao ponto de ebulição, é dividido em 100 partes. Escala Fahrenheit, no português bem dizido, né? Fahrenheit. Bom, é uma escala criada por Daniel Gabriel Fahrenheit. Olha aí como tá bacana, né? Meu internacionês. O inventor do termômetro de mercúrio. Olha que legal, inventor. Gente, peguei do Google, beleza? Peguei do Google. Eu tô lendo, até eu tô me surpreendendo aqui. Foi o inventor da escala... Tá, isso aqui não interessa. O ponto de fusão dessa escala, isso não interessa. 32 graus Fahrenheit e 212 é o ponto de ebulição. Outra informação bem legal, curiosidade na verdade, né? Essa escala é utilizada nos países de língua inglesa. Ok? País de língua inglesa utiliza Fahrenheit. Outra curiosidade... Sabe central de ar? Sabe central de ar? Ar-condicionado? As centrais, quando chegaram no Brasil, sei lá, 20 anos atrás, não sei quando, mas elas eram importadas, né? E a temperatura ela não vinha em Celsius, ela vinha em Fahrenheit. E a galera que comprava ficava tipo, perdida, né? Porque a escala Fahrenheit não é utilizada no Brasil. Então você chegava lá e, sei lá, 40 graus Fahrenheit, você não tinha nem ideia de quanto que era isso, né? 40 graus Fahrenheit, sei lá, deve ser gelado pra caramba. Nem eu faço ideia de quanto é, eu sei converter. Mas eu não tenho ideia na mente do quanto que isso representa. Escala Kelvin, né? Escala científica, isso é muito importante falar, tá? Ela é a nossa escala do SI, do Sistema Internacional de Unidade. O que eu preciso saber da escala Kelvin? Ela é também conhecida como escala absoluta, né? A temperatura mais baixa é chamada de zero absoluto. A escala Kelvin não tem valores negativos, beleza, gente? A escala Kelvin é baseada na seguinte situação. Eu tenho a molécula, lembra que a gente falou de temperatura? Que a molécula tem um grau de agitação? Imagina esse corpo esfriar tanto que suas moléculas param de vibrar, param de se agitar. Essa temperatura é uma temperatura teórica. Nunca se chegou a essa temperatura na natureza, nunca se chegou a essa temperatura. E ela equivale aproximadamente aí menos 273 graus Celsius. Beleza? Isso daqui seria o 0 Kelvin. Tá? Isso aqui seria o 0 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem o grau, né? Não é grau Kelvin. É grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Uma escala criada aí por William Thomson. Professor, se foi criada por William Thomson, por que o nome é Kelvin? Porque ele era chamado de Lord Kelvin. Olha que legal. William Thomson é o chamado Lord Kelvin. Ele era um lord e era um cientista. Hoje em dia, se for falar de cientista, né, principalmente aqui no Brasil, professor, cientista e tal, é um desconsiderado. Né? Na época, o cientista era um lord. Muito bem, galera. O que mais aqui? Sim, ponto de fusão e ponto de ebulição da água na escala Kelvin. Isso é importantíssimo. A água congela a 273 Kelvin e ferve a 373 Kelvin. Ok?
conversão de temperatura. Gente, deixa eu ver se a gente tem tempo aqui, temos 10 minutos de aula. Para a gente converter temperatura, a gente vai fazer uma... Eu chamo isso de igualar a razão das variações. Igualar a razão das variações. Mas pouco importa como eu chamo isso, tá? Eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou direto ao ponto, até porque o intuito da nossa aula é ser aulas rápidas, né? Eu não quero pegar detalhe por detalhe aqui, até para a aula não ficar chata, mas entenda que a gente vai fazer a seguinte relação na tela. A seguinte relação. Eu vou pegar essa temperatura TC, tá? E subtrair da temperatura de fusão, do ponto de fusão, então TC menos 0, dividido, lembra que eu falei? Razão das variações. Agora eu vou pegar esse 100, subtrair por esse 0, certo? Ou seja, isso aqui é uma variação de temperatura, certo? Isso aqui também é uma variação de temperatura. Se eu igualar todos os termos, de Celsius e Fahrenheit, que eu consigo uma relação interessante para a gente fazer a nossa conversão. Ok? Então, mesmo eu vou fazer para os outros, eu vou chegar nessa relação. Atenção. Igual a TF menos 212 sobre 180 igual a TK menos 273, só uma correção, tá? Sobre 100. 212 não, menos 32. Só uma correção, menos 32. Por que 32? Porque é o ponto de fusão. É esse menos esse. Ok? Bom, eu posso simplificar esses valores de baixo, certo? Eu vou simplificar todo mundo por 20. Eu vou simplificar toda essa galera aqui embaixo por 20. Pode isso? Pode. Pode isso, Arnaldo? Pode. Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 200. Eita, vamos colocar isso lá embaixo, né? Vou colocar isso lá embaixo, né? Tá melhor. Simplificando, né? Simplificando. Vai ficar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Essa é a expressão para a gente converter essas três temperaturas. Outra coisa, gente, a questão ela pode falar assim, converta a escala Celsius numa temperatura X, numa escala X. E ele vai inventar uma escala X. Como é que eu faço? O mesmo esquema que eu comecei fazendo aqui. Eu pego uma temperatura qualquer no meio da escala, subtraio com a temperatura de fusão, divido pela temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. Tranquilo? E assim eu encontro um fator de conversão para uma escala X qualquer. E conversão de variação de temperatura, como é que eu faço? O que é variação de temperatura, gente? Variação de temperatura, na tela, está relacionado com mudança, tá? Variação a gente já sabe, né? É quando alguma coisa muda. Mudança. Ok? Tem a ver com mudança. Mudança de quê? De temperatura. Eu vou pegar esta mesma equação, e você percebe que aqui em cima, lembra que eu falei que aqui é uma variação, aqui é uma variação, e aqui é uma variação? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui embaixo. A gente vai chegar na seguinte relação. Variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Professor, por quê? Gente, não interessa. Tá? Não interessa. O que interessa é que se você pegar essa escala e você dividir ela em partes, você vai perceber que a escala Kelvin é dividida em 100 partes, Celsius é dividida em 100 partes e Fahrenheit é dividida em 180 partes. Então, as suas variações elas vão ser diferentes. Agora, a variação em Celsius, uma observação bem legal aqui, que a variação... Deixa eu ver se tem espaço aqui embaixo. Tem. Ó, a variação da temperatura em Celsius é exatamente igual à variação da temperatura em Kelvin. Vou colocar aqui, né? Observações. Observação. Outra observação bem legal é que se você pegar lá em cima a conversão de temperatura,
a gente observa isso, olha, que temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. A gente pode pegar toda essa equação aqui. Quando eu for trabalhar Celsius e Kelvin, eu excluo esse cara aqui do meio, certo? E a gente chega nessa relação. Eu simplesmente elimino o 5 lá de baixo e eu chego nessa relação. Ou TK é igual a TC mais 273. Ou seja, se eu tenho a temperatura em Celsius e eu quero passar para Kelvin, eu apenas somo 273. Gente, é só somar e subtrair. E eu vou logo te dar a boa notícia. Essa conversão que eu marquei aí, é a conversão que vai ser mais utilizada. Fahrenheit, eu te juro, eu nunca trabalhei com Fahrenheit. Em gases, termodinâmica, dilatação térmica, nunca trabalhei com Fahrenheit. Pode, eu sei, mas eu nunca trabalhei porque eu nunca peguei uma questão que cobrasse isso. Ok? Galerinha, então a gente finaliza por aqui. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá? Não esqueça, deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com seus colegas. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.